As orientações dos órgãos de saúde pública frente ao novo coronavírus são medidas muito importantes e que precisam ser observadas por todos nós. No entanto, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre como fica a economia nestes tempos de pandemia? Fique comigo nesta breve meditação bíblica sobre a importância de confiar em Deus em tempos de crise. Como você absorve a notícia do tipo: desocupação dispara no Brasil com a chegada do Covid-19, elevando o índice de 11% para 12,2%? Isso significa que 1,2 milhão de pessoas engrossam a fileira do desemprego só no primeiro quadrimestre deste ano? O objetivo desta meditação é mostrar que há outros fatores que favorecem o desemprego, fragilizando ainda mais a estrutura econômica do nosso país. Acompanhe comigo o texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 8, dos versículos 1 a 3. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. As práticas de Joel e Abias, filhos de Samuel, representam exatamente o quadro que vivemos e que afeta o comportamento de muitas pessoas em nosso país. Eu não tenho aqui a pretensão de discorrer a respeito dos pormenores referentes ao texto lido, mas eu quero de imediato extrair lições oportunas para tempos de grande dificuldade financeira, na intenção de deixar um caminho aberto para a sua reflexão particular. Em primeiro lugar, os filhos de Samuel, e a Bíblia nos deixa claro, não andaram no caminho do pai. Que caminho era esse? Voltando um pouco no capítulo 7, dos versos 14 a 17, estes versos mostram que a nação de Israel se tornou poderosa nos dias de Samuel, a ponto dos filisteus, seu arqui-inimigo, devolver as cidades que lhe pertenciam, de maneira que houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida, e de ano em ano fazia uma volta passando por Berseba, Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos estes lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde também julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Enquanto o brasileiro ficar por aí, andando por caminhos que instigam a ganância, o egoísmo, a busca pela satisfação pessoal, a indiferença para com o necessitado e não buscar a Deus em primeiro lugar. Enquanto o brasileiro ficar por aí, correndo atrás do vento, buscando conselhos junto aos estúpidos que petulantes se intitulam os intelectuais da nação, menosprezando a verdadeira regra de fé e conduta que é a palavra de Deus, na tentativa de esquecer ou minimizar os problemas que o afetam, ao invés de confiar no Deus da provisão, que enche os campos de alimento, de gados os currais, e que supre com fartura a despensa daqueles que nele confiam. Enquanto o brasileiro ficar por aí, edificando altares a ídolos concebidos por sua própria mente, entregando-se à idolatria, à religiosidade vazia e ao fanatismo, ao invés de adorar ao Deus em espírito e em verdade, jamais alcançará vitória frente aos seus inimigos. Pelo contrário,
será envergonhado e derrotado por eles. Mas, num segundo lugar, os filhos de Samuel se tornaram gananciosos também. Diante do quadro atual que afeta a nossa economia, o que levou o governo a tomar providências no sentido de amparar o cidadão que é tomado ou levado pela dificuldade, concedendo-lhe um auxílio emergencial de 600 ou de 1.200 reais, na maioria dos casos, na maioria destes pedidos, vem embutido no pacote a ganância. Cidadãos que não precisam do auxílio por uma razão muito simples, porque seu negócio não foi afetado pela crise, mas se veem escravizados pela avareza e contribuem para que a corrupção no nosso país faça ainda mais vítimas desse terrível mal que tem assolado a nossa nação, empobrecendo assim o nosso povo e interrompendo o despertar de uma cultura social balizada na honestidade e no respeito ao próximo. Joel e Abias alimentavam o mesmo sentimento. Eram gananciosos e não se importavam com as pessoas. Samuel os estabeleceu como juízes na cidade, na esperança de vê-los atuando em prol dos menos favorecidos e da grandeza da nação. Mas, ao contrário do que se imaginava, ambos envergonharam o pai e despertaram nos líderes da época grande insatisfação. O desentendimento partidário que vivemos hoje também é um outro fator agravante para a economia já fragilizada. A liderança da nossa nação está contaminada pela ganância e faccionada por interesses que lhe são próprios. A avidez pelo lucro, que ultrapassou a barreira da legalidade para flertar com práticas ilícitas, tem, sem dúvida alguma, consumido a alegria, roubado a paz e a riqueza do nosso povo. Num terceiro aspecto, os filhos de Samuel aceitaram suborno. Joel e Abias eram dois vendidos. Afinal, nada poderia lhes proporcionar maior satisfação do que ter mais dinheiro, acumular mais bens e engordar indiscriminadamente o patrimônio particular. Quando alguém se deixa subornar, não apenas alimenta a ganância, como também, mais dia, menos dia, acabará ferindo aos que estão ao seu redor. Por exemplo, quando o cerco havia se fechado sobre aqueles que assaltaram os cofres públicos da nossa nação, o que mais me chamava atenção não era ver pelos noticiários tais criminosos sendo conduzidos, algemados pelos punhos, nem mesmo vê-los com as caras mais deslavadas embarcarem numa viatura da Polícia Federal para finalmente serem trancafiados numa cela. Mas sim, a decepção estampada no olhar dos familiares. Esposas, mães, filhos, meninos e meninas tomados pela vergonha, pelo medo, pela sensação de abandono e pela traição. Quando alguém se torna senhor de si mesmo e se deixa escravizar pelas riquezas adquiridas nas fontes da desonestidade, não só alimenta a corrupção, como fragiliza a economia do país. O ganho ilícito é, sem dúvida, um outro obstáculo que se faz refletir no bolso do povo. Lamentavelmente, centenas de milhares que são acolhidos por este solo pátrio, tão rico, tão maravilhoso, tão belo, encontram nas falhas dos governantes justificativas para agirem com desonestidade. Esquecem que um valor a mais no troco que não é devolvido, um livro fotocopiado às escondidas na empresa, uma caneta furtada do comerciante e tantos outros pequenos delitos têm causado grande impacto na cultura econômica do nosso país e feito tantas vítimas do desemprego. E, como o texto nos mostra, no último aspecto, os filhos de Samuel
perverteram a justiça. A palavra no original bíblico para perversão é distorção da verdade. Nada pode ser mais danoso para qualquer sociedade que espalhar notícias falsas como se fossem verdadeiras. Basta uma análise mais aguçada para percebermos que a grande maioria do que se veicula nos noticiários são recortes da verdade empregados fora do contexto. Estamos diante de uma visão distorcida dos fatos, porque a estes recortes da verdade são agregadas a mentira, a distorção desta verdade. E assim, a nossa sociedade acaba recebendo esta carga de notícias enganosas. Trata-se, portanto, de uma perversão do que é justo, do que é real, do que é verdadeiro. Por exemplo, quando alguém compartilha uma mensagem nas redes sociais, no WhatsApp, por exemplo, sem checar a fonte, isto é, sem investigar a questão a fundo, corre o risco de compartilhar o que conhecemos como fake news. A Bíblia diz que os filhos de Samuel eram gananciosos e que acumularam uma fortuna pessoal por meios ilícitos. Um triste cenário para quem estava com a liderança do povo em suas mãos. E por quê? Porque perderam a oportunidade de trabalhar em prol da continuidade que o pai havia conquistado, ou seja, primeiro, de manter a nação de Israel desfrutando da paz. Segundo, melhorar continuamente a economia. Terceiro, trabalhar em prol de uma cultura balizada na fé, em um Deus que se revelou através das Sagradas Escrituras. Infelizmente, convivemos com a mesma situação todos os dias. A visão distorcida da verdade adentrou nossos lares através de noticiários, de novelas e tantos outros programas tendenciosos. Invadiu nossas escolas, pervertendo a mente de nossos estudantes e contaminou os nossos governantes. Eu quero concluir dizendo que, como último juiz íntegro, justo, vocacionado para liderar a nação de Israel, Samuel também era um pai preocupado com a formação de seus filhos em todos os aspectos. O mais velho recebeu o nome de Joel, que quer dizer, o Senhor é Deus. O mais novo, chamado Abias, tem no significado do nome, meu pai é o Senhor. Estes nomes deixam claro o quanto Samuel era fiel a Deus, o quanto Samuel tinha o seu coração no serviço ao Deus verdadeiro. Samuel era um servo do Senhor, que não visava o enriquecimento ilícito, nem sequer julgava com imparcialidade, nem se deixava subornar, porque suas ações estavam deixando muito claro que ele andava com Deus, que ele andava nos caminhos do Senhor. Como você tem reagido diante da situação econômica tão complicada? Quando você, não sei, pode ser o seu caso, começa a receber o seu pagamento pela metade, ou talvez seja a sua situação, você acabou de ser dispensado do seu trabalho? Vai ficar agarrado ao seguro-desemprego até quando? Vai viver até quando dependente das bolsas ou auxílios fornecidos pelo governo? John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, que foi assassinado em 22 de novembro de 1963, em um de seus discursos, disse à nação: não pergunte ao seu país o que ele pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo seu país. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer imensamente por esse texto tão claro, tão conciso, tão oportuno para os nossos dias. Afasta do nosso coração a ganância. Senhor nosso Deus, que não venhamos a agir com desonestidade, mas pelo contrário, que nós possamos criar dependência das Sagradas Escrituras, porque elas nos ensinam o modo correto de buscar ao Senhor, o modo correto de interagir com as pessoas ao nosso redor. Elas nos ensinam, ó Deus, a importância de abandonarmos todos estes pecados, a avareza, o orgulho, práticas que não agradam ao Senhor
e que prejudicam tanto o nosso semelhante, elas nos ensinam que devemos nos voltar para Deus porque é tempo oportuno. Então abençoa-nos a todos. Abençoa este querido ouvinte que me ouve nesta hora e estende-lhe a mão para que ele possa sair desta situação e viver uma nova vida aos pés de Cristo Jesus. É o que eu peço ao Senhor, ao Deus vivo e verdadeiro, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.